Bom, nós vamos analisar hoje alguns aspectos relevantes a respeito do equilíbrio hidroeletrolítico no paciente cirúrgico. Como vimos na apresentação sobre o trauma cirúrgico, este é capaz de levar a um desequilíbrio na homeostase do paciente. Nós vamos aqui hoje analisar um dos aspectos deste desequilíbrio, que é aquele que se refere aos distúrbios da água e dos eletrólitos. Então, como nós vemos, doenças, traumas e operações como um todo podem, proporcionalmente à sua intensidade, promover uma alteração hidroeletrolítica no paciente. É importante relembrar que a água representa cerca de 60% do peso corporal dos homens e 50% do peso corporal das mulheres. Vimos anteriormente que isso se deve ao fato de que a mulher tem uma maior proporção de tecido adiposo, que é pobre em água. E sabemos ainda que com o tempo e a idade vai havendo uma redução progressiva da percentagem de água no organismo. Em relação à anatomia desta água, é importante ter em mente que 60% de todo o volume de água do corpo estará dentro das células e 40% fora das células. E desses 40% fora das células, parte vão estar dentro do intravascular, no compartimento do plasma, e o restante fora dos vasos, no chamado interstício. Dessa forma, poderíamos apresentar de uma outra maneira dizendo que, se a água é 60% do nosso peso corporal, desses 60%, 40% vão estar, desse líquido da água, vai estar dentro do compartimento intracelular. E desse outro conjunto de 20% de líquido, nós teremos 15% fora dos vasos, além de fora das células, estarão fora dos vasos sanguíneos, ou seja, no interstício, e finalmente 5% do peso corporal irá compor o compartimento plasmático. Então, colocando de uma outra forma, imaginando-se um homem de 70 quilos, teria cerca de 42 litros de água, dos quais 28 estariam dentro das células, 10,5 no interstício e 3,5 no plasma. O importante disto tudo é que, ao falar de água e eletrólitos, nós estamos falando de algo muito importante para determinar a própria existência da estrutura do organismo, que são dois tipos de equilíbrio. O equilíbrio osmótico, ou seja, entre o volume de água e os seus componentes eletrolíticos, e o equilíbrio iônico entre esses componentes eletrolíticos, que vamos analisar isoladamente. É importante termos em mente que aqui nós temos um esquema de tecidos humanos. O que nós vemos aqui, então, é um conjunto de células cheias de água intracelular. Estas células estão imersas em um ambiente líquido, composto por água intersticial. E, finalmente, o volume plasmático, que é a água do interior dos vasos sanguíneos. No momento em que nós sabemos que todas estas membranas aqui, que estão separando estes vários compartimentos, considerando-se o vaso como um capilar, todas essas membranas são semipermeáveis, ou seja, elas seriam facilmente permeáveis para a passagem da água para ambos os lados, se não existissem forças
que determinassem os próprios compartimentos. Em outras palavras, essa água ela permeia todas essas membranas, mas ela é mantida em seus respectivos compartimentos, seja dentro da célula, seja no interstício, ou seja dentro dos vasos, através da pressão osmótica, que em última análise está relacionada ao número de partículas por volume de água. Então, as partículas osmoticamente ativas de cada compartimento irá definir o fluxo de água para um lado ou para o outro. Então, considerando esse esquema aqui, nós teremos a água intracelular, em azul, e a água extracelular, aí incluindo plasma e interstício, numa coloração mais avermelhada. E notem que há necessidade, para que esses compartimentos existam de uma maneira integrada e permanente, nós temos que ter um equilíbrio osmótico em termos de água e partículas, aqui no caso definido como mais ou menos 290 miliosmoles. Então, dessa maneira, o equilíbrio de partículas entre o compartimento intracelular e extracelular permite que essa estrutura permaneça estável. Se nós tivermos uma variação na água extracelular, e aí nós temos, por exemplo, vômitos, diarreias importantes, nós temos perdas de sangue, hemorragias, qualquer alteração na água, no componente extracelular, irá alterar este equilíbrio. Então, se nós tivermos uma situação, como vemos aqui, em que houve perda mais de água do que de partículas, então nós temos aqui um exemplo de uma pressão osmótica de mais ou menos 320 miliosmoles no compartimento extracelular. Houve uma desidratação nesse local. Enquanto a água intracelular, em uma etapa inicial, vai se manter em 290 miliosmoles. Evidentemente, obedecendo ao equilíbrio osmótico, nós vamos ter uma passagem de água do compartimento intracelular para o extracelular, até que nós obtenhamos, então, um equilíbrio. Aqui, no caso, exemplificado em mais ou menos 300 miliosmoles nos dois compartimentos. Ou seja, o equilíbrio osmótico é fundamental para a estrutura dos tecidos do corpo. Agora nós vamos analisar apenas o ambiente extracelular. Deixamos de lado a água intracelular e vamos analisar o extracelular, onde nós já vimos que existem dois compartimentos ali dentro. Um compartimento intravascular e um compartimento intersticial. E nós iremos observar que há necessidade de que a água intravascular ali permanecer e não migrar, por exemplo, para o interstício. E quem vai determinar isso é exatamente a presença de um grande volume de proteínas dentro do compartimento intravascular. E dessa maneira nós teremos então a chamada pressão colóide-osmótica, que irá fazer com que os ambientes permaneçam íntegros e isoladamente, a água intersticial e a água intravascular. Entretanto, se nós tivermos, por exemplo, uma situação de catabolismo, um paciente cirúrgico após procedimentos complicados, que evolua para uma hipoproteinemia, ou mesmo um paciente portador, por exemplo, de um tumor de esôfago, que já se apresenta o tratamento cirúrgico com perda nutricional importante, nesses pacientes nós teremos uma menor concentração proteica dentro dos vasos e, consequentemente, não será possível reter a quantidade de líquido adequado nesse vaso pela falta da pressão colóide osmótica. Então essa água vai migrar do interior do ambiente intravascular para o interstício, apresentando-se clinicamente na forma de um edema. Então,
Para fins práticos, é importante considerar que as perdas e ganhos dos líquidos corporais irão ocorrer no compartimento extracelular. O líquido intracelular ele irá compartilhar as perdas que envolvem alterações na concentração ou composição do compartimento extracelular. E as perdas isotônicas, elas vão representar, na verdade, principalmente alterações volumétricas. E por serem isotônicas e não alterarem fundamentalmente a pressão osmótica, as modificações no compartimento intracelular irão ocorrer de uma forma mais gradual. Bom, vistos esses aspectos referentes ao equilíbrio osmótico, é importante lembrar que existe outro equilíbrio muito importante envolvido na homeostasia, em especial no controle hidroeletrolítico, que se trata do equilíbrio iônico. Enquanto nós falávamos no equilíbrio osmótico, nós nos referíamos à relação entre partículas e águas. Entretanto, nós sabemos que estas partículas apresentam também as suas cargas elétricas. E isto vai ser importante no equilíbrio iônico em cada ambiente corporal. Sabemos que nós iremos dispor diluídos na água, eletrólitos com carga positiva, os cátions, como sódio, potássio, cálcio, magnésio, e os ânions com carga negativa, como cloretos, sulfatos, fosfatos, as proteínas e assim por diante. Então, agora nós iremos analisar o equilíbrio iônico. Enquanto anteriormente, ao falar do equilíbrio osmótico, nós nos preocupávamos em um equilíbrio, uma compatibilidade osmótica entre os dois ambientes, ao falar de equilíbrio iônico, nós estaremos falando da compatibilidade entre partículas de carga positiva e negativa dentro de cada ambiente, de cada segmento em particular. Ou seja, como vemos nesse exemplo, a carga elétrica dos cátions 200 miliequivalentes irá se equilibrar com a carga elétrica de ânions 200 miliequivalentes, enquanto na água extracelular nós teremos 150 miliequivalentes de cátions e de ânions. Então, cada compartimento apresenta o seu próprio equilíbrio iônico. E isso vai ser determinado de forma distinta de acordo qualitativamente pela partícula envolvida. Então nós sabemos, por exemplo, que o cátion prevalente na água intracelular é o potássio, enquanto o cátion prevalente na água extracelular é o sódio. Então, agora nós vemos novamente os três ambientes, que seriam a água intracelular, intersticial e intravascular. Cada um desses ambientes apresentando o seu próprio equilíbrio iônico. A partir daí nós podemos compreender que, tanto levando em conta todo esse equilíbrio, nós poderíamos ter distúrbios de naturezas diferentes, que nós poderíamos dividir em distúrbios de volume, distúrbios de concentração e distúrbios de composição. Iniciaremos pelo distúrbio de volume, em que existe uma perda isotônica. Relembrando que os distúrbios irão acontecer primariamente no compartimento extracelular. Perdas hídricas no compartimento extracelular, então nós vemos, por exemplo, a perda isotônica do sangue como um todo, ou de perda de água e eletrólitos em situação isotônica, como os vômitos, diarreia, aspiração nasogástrica, peritonites e assim por diante. Por outro lado, também poderemos ter a situação oposta de excesso de volume, ou seja, um aumento isotônico do volume hidroeletrolítico no organismo. O que acontece, em geral,
na maior parte dos casos, por um excesso de reposição, ou seja, uma causa iatrogênica, ou em situações de pacientes com dificuldade de eliminação hidroeletrolítica devido à ocorrência de uma insuficiência renal. Os efeitos desta perda de volume serão principalmente efeitos ao nível cardiovascular. Então nós veremos hipotensão, taquicardia, redistribuição do volume hídrico, levando a palidez, extremidades frias, colapso de veias, o pulso com uma amplitude menor, além de outros sintomas gerais, como sinais teciduais de perda de turgor cutâneo, olhos encovados, especialmente isso fica mais evidente em crianças, sintomas neurológicos como sonolência, apatia, a oligúria, obviamente, pela perda de líquido, a necessidade de retenção. Esse é o quadro clínico do déficit de volume hidroeletrolítico, portanto isotônico. Por outro lado, quando nós temos um excesso de volume, nós teremos também sintomas cardiovasculares importantes, sinais importantes como veias túrgidas, um aumento da pressão venosa central, novamente uma taquicardia, agora para suportar um volume maior hemodinâmico, consequências já sobre o sistema respiratório, como a presença de estertores, edemas de vísceras, anasarca, edemas com cacifo, sendo esses então os sinais do excesso de líquido isotônico. No caso da conduta, o que fazer quando existe uma perda isotônica? Obviamente, a reposição isotônica desse volume. E no caso de um excesso de líquido, nós iremos ter que promover uma redução, uma retirada desse volume em excesso, através seja de diuréticos, seja de diálise, visando equilibrar o sistema. O outro tipo de distúrbio que existe é o distúrbio de concentração. Nesse caso, não irá ocorrer uma perda isotônica de água e de eletrólitos, e sim uma alteração que irá provocar uma variação da osmolaridade. Então nós vemos aqui, por exemplo, que em determinadas circunstâncias nós vamos ter uma perda mais de água, por exemplo, do que de eletrólitos, ou o oposto. E nesse caso destaca-se a dosagem do sódio plasmático como o elemento mais de fácil acesso para que nós possamos dimensionar o grau de osmolaridade plasmática, se existe ou não uma diluição ou uma hemoconcentração. Em relação aos sintomas da hiponatremia que vão ocorrer quando existe o sódio abaixo de 120 mEq por litro, nós poderemos ter sinais teciduais como impressões digitais na pele, a compressão, sintomas de natureza do sistema nervoso central, levando a convulsões, contratura muscular, hipertensão intracraniana, além de sintomas cardiovasculares, como hipertensão e taquicardia, devido ao aumento da pressão intracraniana. Porque no momento em que nós temos uma perda de sódio, ou uma relação água-sódio, levando a uma redução da osmolaridade, nós não vamos conseguir reter a água no interior dos vasos, que irá então migrar para o intestício, podendo levar, no caso do cérebro, à hipertensão intracraniana. Os sinais teciduais da hipernatremia, por outro lado, quando existe um aumento da osmolaridade plasmática por perda mais de água do que de eletrólitos, nós vamos ter mucosas secas e pegajosas, um sistema nervoso central, sintomas como agitação, delírio e fraqueza, e sintomas cardiovasculares como taquicardia e hipotensão. Vimos então, no primeiro grupo de distúrbios, aqueles em que ocorre uma perda isotônica.
a perda de água e eletrólitos em situação fisiológica, ou seja, em equilíbrio fisiológico, ou seja, os principais sintomas vão ser decorrentes da alteração de volume, da perda de volume ou do excesso de volume. Depois vimos os distúrbios relacionados à concentração, à diluição, o que pode ser melhor caracterizado como distúrbios de hipernatremia ou hiponatremia, uma vez que, sendo o sódio o principal cátion extracelular, ele vai nos servir demonstrando se existe uma situação de hipertonicidade ou de hipotonicidade. E agora vamos analisar os distúrbios da composição desses sistemas hidroeletrolíticos. E para isso nós vamos falar inicialmente do equilíbrio ácido básico e depois alterações de sódio, potássio e magnésio. Então, o equilíbrio ácido básico é aquela capacidade do organismo de neutralizar a produção endógena de ácidos a partir do metabolismo, mantendo o pH dentro de limites estritos. De outra forma, o nosso corpo, em seu metabolismo normal, está sempre gerando ácidos. E nós precisamos ter mecanismos para compensar essa produção de ácidos e manter o pH em níveis adequados. Esses ácidos são de duas naturezas, ácidos inorgânicos, como ácido clorídrico, fosfórico, sulfúrico, ou ácidos derivados de metabolismos orgânicos nossos, como ácido lático, pirúvico e os cetoácidos como um todo. Para neutralizar esses ácidos no organismo, nós dispomos de um mecanismo de neutralização através de sistemas tampão. Desses sistemas tampão, o que se destaca é o sistema bicarbonato, embora haja também outros sistemas de tampão, como fosfatos e as proteínas. E nessa neutralização, na manutenção do equilíbrio ácido básico, nós temos dois órgãos que se destacam como sendo fundamentais para manter o equilíbrio, que são os rins e os pulmões. Então, esquematicamente, nós lembramos que os rins apresentam a capacidade de influir nesse equilíbrio ácido básico mediante a possibilidade de decompor uma molécula de ácido carbônico em um íon hidrogênio e o bicarbonato. E dessa maneira, ao eliminar esse hidrogênio através da urina, nós teremos então a possibilidade de reduzir a carga de ácidos do organismo. Da mesma forma, esse bicarbonato possui a possibilidade de reabsorver o sódio e desta forma nós iremos influindo no equilíbrio ácido básico. Então, por exemplo, o ácido clorídrico poderá mais a molécula de bicarbonato de sódio poderá atuar sobre o equilíbrio iônico pela produção de uma molécula de cloreto de sódio e outra de ácido carbônico, sendo que esse ácido carbônico irá então posteriormente ser eliminado na forma de CO2 pelos pulmões. Então, dessa maneira, o rim e o pulmão atuam como elementos vigilantes na manutenção do pH dentro dos seus limites restritos. Então, nós podemos sumarizar isso dizendo que a possibilidade de manter o pH fora dos níveis de acidose ou alcalose, ou seja, um pH em torno de 7,4, nós para isso teremos os rins com a possibilidade de produzir bicarbonato e excretar o hidrogênio, enquanto os pulmões poderão eliminar o ácido através da eliminação do CO2. Dessa forma, esquematicamente, nós vemos que o pH pode ser mantido pelos rins, aumentando base, reduzindo o ácido, e o pulmão eliminando o ácido, o que iria determinar uma alcalose. Por outro lado, e quando necessário, esses mesmos órgãos, o rim e os rins e os pulmões, têm a possibilidade de evoluir de contribuir para uma acidose ou compensar
uma alcalose, reduzindo a quantidade de bases, aumentando a quantidade de ácidos ou reduzindo a eliminação de ácido no caso do pulmão. Dessa forma, podemos então ter sempre um distúrbio metabólico relacionado à produção, ao próprio organismo como um todo, metabólica, e um distúrbio de natureza respiratória, sendo esse acidoses ou alcaloses. Então, desta forma, nós iremos caminhar para 4 situações de desequilíbrios ácidos básicos, que seriam a acidose metabólica, alcalose metabólica, acidose respiratória e alcalose respiratória. Apenas como exemplo, nós imaginamos um paciente que se encontre numa situação de acidose metabólica. Ele tem um desequilíbrio em sua balança iônica com pH no momento de 7,2. O que está acontecendo com esse paciente é que ele está com uma menor produção de bicarbonato e aumentando a produção de ácido, que é uma situação, por exemplo, que ocorre quando nós temos estados de choque com uma hipoperfusão tecidual e um metabolismo anaeróbico acentuado. Então, nesse caso, nós precisaremos compensar essa acidose metabólica através de uma ação respiratória, que nesse caso irá ser o aumento da eliminação de CO2 para compensar essa produção excessiva de hidrogênio, essa produção excessiva de ácidos. E desta forma poderemos, através de uma alcalose respiratória compensatória, que vai ocorrer mediante uma hiperventilação, através da qual o pulmão consegue eliminar o maior volume de CO2, então pela alcalose respiratória compensatória nós vamos normalizar aquele pH de 7,2 para o nível de 7,4. No outro exemplo, nós teríamos um paciente, por exemplo, com uma doença pulmonar crônica, um paciente enfisемatoso, um paciente que não consiga fazer a eliminação adequada do CO2. E exatamente por reduzir a quantidade de CO2, ele vai contribuir para uma acidose de natureza respiratória. E nesse caso, novamente indo para o nosso pH de 7,2, se nós quisermos equilibrar esse organismo, isso se dará através de uma ação dos rins, que irá, nesse caso, aumentar a produção de bicarbonato, aumentar a eliminação de hidrogênio para poder, através de uma alcalose metabólica compensatória, retornar esse pH para o nível de 7,4. Para que nós possamos avaliar um paciente quanto ao seu estado de equilíbrio ácido básico, a nossa principal ferramenta é a gasometria arterial. Na gasometria arterial, nós vamos ter informações importantes referentes ao pH, a pressão parcial de O2 do sangue, a pressão parcial de CO2, bicarbonato padrão e o excesso de base. Sendo o pH o estado real do equilíbrio ácido básico naquele momento, devendo permanecer entre 7,35 e 7,45 na faixa normal. A pressão parcial de O2 representa a oferta que será dada de oxigênio ao organismo, está relacionado à sua capacidade pulmonar e fica em torno da normalidade, em torno de 80 a 100 milímetros de mercúrio. Em relação a PCO2, a pressão parcial de CO2, ela também tem um importante papel demonstrando a capacidade pulmonar, a função pulmonar, a capacidade do pulmão de eliminar esse CO2, ou ao contrário, mede o nível de retenção de ácido carbônico e vai encontrar o seu valor normal em torno de 40 milímetros de mercúrio. O bicarbonato padrão é um tipo de medida que irá medir o componente metabólico, uma vez que irá dosar o bicarbonato plasmático em situações de PO2 e PCO2 corrigido. Seu valor normal é em torno de 24 mEq por litro. E o excesso de base irá, por outro lado, medir o excesso ou déficit de bases por litro, sendo seu normal entre -2 a +2.
Iremos agora, então, analisar um comportamento geral esperado dos aspectos da gasometria arterial dos quatro distúrbios ácidos básicos mais frequentes. Inicialmente, se nós formos analisar um paciente com uma acidose respiratória, por exemplo, um paciente clássico seria um paciente com uma hipoventilação, ou ele tem uma depressão de vias aéreas respiratórias, ou ele está com uma depressão do sistema nervoso central, ou ele tem um problema de lesão torácica, pulmonar ou um edema. Esse paciente, então, ele tem um distúrbio de natureza respiratória e ele não está conseguindo atuar no equilíbrio iônico do organismo. Então, naturalmente, nós teremos nesse paciente um pH baixo, por ser uma acidose respiratória. Como o problema é exatamente de distúrbio ventilatório, seja ele pulmonar ou central, nós iremos ter uma redução da PO2, porque o pulmão não está conseguindo adquirir para o plasma o volume de O2 necessário. A PCO2 irá então mostrar-se elevada, porque a capacidade pulmonar de eliminar a CO2, consequentemente o ácido carbônico vai reduzir essa capacidade e nós poderemos evoluir para uma situação de hipercarbia com, aqui no caso, cerca de 60 demonstrado. É importante destacar que a difusibilidade do CO2 é maior do que o oxigênio. Ou seja, nós, em caso de dificuldades de ventilação, por exemplo, nós teremos no caso de uma pneumonia com uma dificuldade maior de trocas gasosas. Inicialmente nós observaremos mais precocemente uma elevação, uma baixa da PO2 e posteriormente então nós iremos observar uma elevação gradual da CO2. E sendo essa uma situação de acidose respiratória, o movimento ao nível do tampão metabólico se dará no sentido oposto, no sentido de tentar reduzir esse distúrbio. Dessa maneira, nós iremos observar, por exemplo, uma elevação do bicarbonato e do base excess. Isso seria um perfil esperado num quadro clássico de acidose respiratória. Na direção oposta, nós temos agora uma situação em que o distúrbio respiratório não é um distúrbio em que reduz a troca gasosa. Pelo contrário, ele aumenta a troca gasosa no caso de uma hiperventilação, por exemplo, como uma ventilação mecânica inadequada. Então, ao promover-se uma hiperventilação do paciente, nós iremos eliminar mais ácido e dessa maneira o pH vai se mostrar elevado. Então é um quadro de alcalose respiratória. Essa hiperventilação vai mostrar níveis de oxigênio de PO2 normais e a PCO2 vai estar reduzida, exatamente pela sua excessiva difusibilidade, o CO2 vai ser eliminado com maior volume. E, novamente, se analisarmos agora do ponto de vista de compensação metabólica, veremos que o organismo vai lançar mão de eliminação a tendência à eliminação de bicarbonato para tentar compensar essa alcalose e uma redução do base excess para ver se consegue de alguma maneira reverter ou fazer frente a esse distúrbio de alcalose respiratória. Em relação à acidose metabólica, que é um distúrbio bastante frequente do paciente cirúrgico, como pacientes com choque, com má perfusão tecidual difusa, paciente com fístula digestiva, etc. Esses pacientes terão, então, um aumento de ácidos em seu metabolismo e uma redução do bicarbonato. Então, nesse caso, obviamente, o pH vai estar diminuído, tratando-se de uma acidose. Não havendo primariamente um distúrbio ventilatório, nós não iremos esperar grandes alterações ao nível da PO2, porém a PCO2 vai se mostrar reduzida, porque dessa maneira o pulmão ou o sistema respiratório busca eliminar ácidos
que estão sendo acumulados em excesso a nível metabólico. Então observaremos uma redução do nível de PCO2. E sendo uma acidose de natureza metabólica, o bicarbonato plasmático vai estar reduzido e o base excess também vai estar num nível bem mais negativo do que o esperado. E, finalmente, no caso de uma alcalose metabólica, em que a gente tem como exemplo clássico, por exemplo, uma aspiração nasogástrica excessiva, em que há perda de ácido clorídrico, por exemplo, entre outras causas, nós iremos observar um pH elevado. A PO2 não deverá estar alterada, a PCO2 poderá ter uma tendência à retenção, mas isto normalmente não ocorre, porque não é lógico que o sistema respiratório busque fazer uma retenção de CO2 para compensar uma alcalose metabólica, porque isso iria redundar também numa hipóxia. E dessa maneira, sendo uma alcalose metabólica, nós teremos níveis de bicarbonato plasmático mais elevados e um base excess também no nível mais elevado. Uma vez existindo o distúrbio ácido básico, poderá ser necessária a correção desta causa. Importante deixar claro que na grande maioria dos casos, a regra básica para o tratamento não é tratar-se o distúrbio ácido básico presente, mas sim a causa desse distúrbio, o que na maioria dos casos vai significar uma reposição daquilo que está faltando no paciente, ou seja, oxigênio, uma perfusão periférica através da falta ou de sangue total ou concentrado de hemácias ou água ou mesmo de eletrólitos. Ou seja, nós não vamos tratar a gasometria em si. Nosso objetivo é corrigir o equilíbrio metabólico e respiratório do paciente. Visto isso, existem ainda alguns distúrbios de composição importantes, como aqueles relacionados ao metabolismo do potássio, do cálcio e do magnésio. Os distúrbios do cálcio são bastante importantes, uma vez que o cálcio, sabemos, é o íon predominante no intracelular, ele é essencial para funções cardíacas e neuromusculares, ele é liberado no extracelular por ser um elemento intracelular. Quando existe uma destruição tecidual muito grande, como no trauma, procedimentos cirúrgicos avançados, pode haver um aumento temporário plasmático dos níveis de potássio, e atingem valores bastante perigosos quando acima de 6 mEq por litro. A ingesta diária é em torno de 50 a 100 mEq, a maior parte afetada pela urina, e iremos ter então denominações como a hipercalemia ou a hipocalemia. No caso da hipercalemia, o que ocorre, por exemplo, quando existe uma insuficiência renal, uma dificuldade de eliminação do potássio, ou por um erro iatrogênico com excesso de reposição de potássio, nós poderemos ter um quadro clínico com sinais e sintomas importantes, predominantemente de natureza cardiovascular, como alterações da onda T, o alagamento QRS, até mesmo a parada cardíaca causada pela hipercalemia, além de alguns sintomas de natureza gastrointestinal, como náuseas, vômitos, cólicas e diarreias. O tratamento irá depender da origem e da intensidade do distúrbio, podendo variar desde suspender a administração até a utilização de outros medicamentos, como o gluconato de cálcio, que irá antagonizar o potássio no coração, reduzindo suas alterações sobre a instabilização da membrana. Podemos utilizar a glicose mais insulina para facilitar o aumento da entrada de potássio na célula e, consequentemente, reduzir seus níveis plasmáticos e, eventualmente, outros recursos como diálise, resinas, etc. No caso da hipocalemia, que irá ocorrer mais frequentemente, se deve, em geral, no paciente cirúrgico, ou por uma reposição inadequada, ou por perdas gastrointestinais importantes, como fístulas, diarreias,
sonda nasogástrica e o uso inadequado de diuréticos. Isso tudo pode levar a um quadro de hipocalemia que normalmente vai estar associado a uma redução da contratilidade muscular, com alterações de natureza cardiovasculares, neuromusculares ou mesmo, o que não é tão infrequente, levando a um ire paralítico ou uma dificuldade de recuperação da função gastrointestinal. Um aspecto importante que deve ser analisado é a relação entre a existência de hipocalemia e a alcalose metabólica, como analisaríamos aqui. Em condições normais, nós vimos que o rim irá, eventualmente, de acordo com a necessidade, promover a absorção de sódio, a reabsorção de sódio, exatamente para reduzir o nível de acidez corporal, e para isso essa reabsorção de sódio poderá ser feita mediante a troca por outros cátions, seja ele o potássio ou seja o hidrogênio, havendo então uma competição que vai influir no equilíbrio ácido básico, uma vez que, ao observarmos um paciente com uma alcalose metabólica, esse paciente necessariamente precisará preservar mais hidrogênios para tentar contrabalançar o distúrbio existente. E para isso, ele necessariamente precisa trocar mais sódio com potássio. Então, havendo a maior excreção de potássio, isso poderá estar associado a uma hipocalemia. Por outro lado, no sentido inverso, se temos um paciente com uma hipocalemia, ele precisa manter esses íons de potássio que estão deficientes no organismo. E, consequentemente, o rim vai atuar no sentido de fazer a reabsorção de sódio, não eliminando o potássio, mas retendo o potássio e eliminando os íons de hidrogênios. E dessa forma, essa maior excreção de hidrogênio vai levar à ocorrência de uma alcalose metabólica. Portanto, alcalose metabólica e hipocalemia normalmente se apresentam em conjunto. Ainda em relação à hipocalemia, o tratamento é a reposição de potássio, devendo-se ter em mente que essa reposição deve ser feita com muito cuidado. Nós não devemos exceder a reposição com mais de que 20 mEq por hora de potássio para evitar desencadear uma hipercalemia transitória com consequências cardiovasculares bastante incontroláveis ou danosas. Então, normalmente, a reposição de potássio será feita através de bomba de infusão ou de uma forma bastante controlada para evitar complicações relacionadas com essa reposição. Outro íon que pode ter distúrbios, mas são poucos frequentes no paciente cirúrgicos, são distúrbios do cálcio, como a hipocalcemia ou a hipercalcemia. Eles estão mais presentes em pacientes submetidos a tratamento cirúrgico de patologias relacionadas às paratireoides, porque esses pacientes, sim, poderão ter adenomas secretantes, por exemplo, que terão alterações não apenas no pré-operatório, mas também no pós-operatório através de uma supressão de um tumor secretante, podendo levar a uma alteração no cálcio difícil de controlar no pós-operatório. Então, a hipocalcemia, ela tem essas causas, como a pancreatite aguda, fascite necrotizante, insuficiência renal aguda e crônica, fístulas digestivas e hipoparatiroidismo, e os seus sintomas estão mais relacionados a reflexos hiperativos, como o sinal de Trousseau e Chvostek, associadas com sintomas como cãibras, tetanias, convulsões, etc. E o tratamento é exatamente pela reposição do cálcio através de gluconato ou cloreto de cálcio. A hipercalcemia, por outro lado, está associada à presença de hiperparatiroidismo ou, em casos de metástase óssea, mais frequentemente, e vai levar a sintomas de fadiga, fraqueza, coma, cefaleia e a necessidade de tratamento através de diuréticos ou de diluição pela infusão de volume, dependendo de cada caso. Finalmente, iremos encontrar ocasionalmente distúrbios do magnésio,
como a hipomagnesemia e a hipermagnesemia, sendo a hipomagnesemia ocasionada, em geral, observada assim, especialmente em pacientes submetidos a nutrição parenteral total prolongada, que poderão ter um consumo não reposto de magnésio, além de outros distúrbios como má absorção, perda digestiva, pancreatite aguda ou alcoolismo, e vai se manifestar através de sintomas de hiperreflexia. E o tratamento é a administração de sulfato ou cloreto de magnésio, enquanto a hipermagnesemia estará associada à insuficiência renal aguda, pacientes com citose grave, queimaduras, podendo levar a letargia, distúrbios no eletrocardiograma, e a correção é feita pela correção da acidose ou utilizando-se o cloreto ou gluconato de cálcio para antagonizar os efeitos do excesso de magnésio. Desta forma, vimos então um apanhado geral sobre os principais fundamentos e distúrbios hidroeletrolíticos em cirurgia.